Boa noite, amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Janguru Sul, que estão acompanhando a partir de agora o culto que nós vamos realizar para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de agradecer aqui meus irmãos que estão auxiliando nesse trabalho hoje à noite, a irmã Luiz Helena, a irmã Valsilane, o irmão Carlos Célio, que se dispôs a tocar os louvores que nós iremos já cantar para a honra e glória do nosso Deus. E eu gostaria de mandar um abraço a todos e dizer que nós, após 60 dias ou mais, nós estamos aqui na casa de Deus para fazer esse trabalho. Para mim é motivo de alegria, de satisfação, e eu gostaria de convidar agora os irmãos a acompanhar a leitura, quem quiser acompanhar em casa, a leitura que nós iremos fazer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17, que fala: permanecei firmes. Essa é a palavra de Deus para todos nós, uma leitura pequena, mas de grande ensinamento para cada um de nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Nós vamos ler e em seguida vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. E como nosso pastor sempre ensina, o tempo é de Deus, E quando o tempo estiver certo para a gente voltar à casa de Deus, para fazer o trabalho, todo mundo junto, nós voltaremos. O importante é a gente permanecer firme e fiel com o nosso Deus. Enquanto não podemos chegar no templo, a gente faz nossas leituras em casa com a nossa família, oramos, cantamos, e Deus está abençoando, está guardando a sua igreja dessa pandemia, tem abençoado a todo o povo de Deus. Haja vista que não tem nenhum irmão que faleceu, infelizmente alguns irmãos perderam parentes, mas a igreja mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo, ela permanece viva, com saúde. Deus tem abençoado a todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17, a palavra de Deus diz assim: devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Pai de infinita misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa vida, a Ti, ó Deus, seja dado toda a honra e toda a glória para todos sempre. Que o Senhor Jesus, meu Deus, continue abençoando a todo o Teu povo, toda a Tua igreja amada, que continua firme, Senhor, e crescendo em espírito e em verdade, mesmo em meio a essa pandemia, meu Deus, que assola a humanidade. O Senhor tem demonstrado o Teu amor para conosco, tem nos guardado, tem nos protegido, e isso é motivo de alegria para todos nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os louvores que nós iremos cantar aqui nesta noite, que seja tudo, meu Deus, para a honra e glória de Teu santo nome. Abençoa também nosso amado pastor, que irá trazer a palavra, que seja uma palavra de ensinamento, de encorajamento, meu Deus, para todos nós, para toda a Tua igreja amada. Deus amado, continua abençoando cada varão dessa igreja, cada senhora, jovem, adolescente, as crianças da Tua igreja, Senhor. Toma nas Tuas mãos e vem abençoar, Senhor, a cada um. Ouve as petições, meu Deus, dos Teus servos. Abençoa, meu Deus, de maneira especial nosso amado irmão, Senhor César, diácono da Tua igreja, presidente dos evangelistas, que está ali enfermo, se recuperando dessa cirurgia. Que o Senhor abençoou, meu Deus, tudo correu bem, e logo mais ele estará em casa e também na casa do Senhor para fazer a Tua obra. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te peço, ó Deus, por mim, pela minha família, minha esposa, que ficou em casa cuidando da minha sogra, que o Senhor venha abençoar a ela ali também. Abençoa cada família dessa igreja amada, cada pai de família, meu Deus, cada senhora, mãe de família, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos. Senhor, recebe os louvores que nós iremos cantar agora, meu Deus, para a honra e glória de Teu santo nome. Eu te peço, oro e agradeço. Amém, Senhor. Eu convido os irmãos que estão em casa
acompanhar o hino de número 377 do cantor cristão. Desculpa, irmão, hino de número 366, nós vamos iniciar com o hino de número 366, Firmeza é o título do hino. Não sei porquê é o título do hino. Não sei porquê que Deus falou, a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo
eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, irmãos, que Deus continue abençoando a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Passa a palavra agora, nosso amado pastor vai trazer a mensagem de Deus para toda a igreja que está acompanhando. Deus abençoe e desejar essa palavra que venha do trono de Deus para os nossos corações. Amém. Bom, graças a Deus, mais um dia Deus nos permite estarmos aqui para fazer o seu trabalho. Embora que a gente está preso em casa, mas a palavra de Deus não fica presa, ela pode ser pregada. E eu quero, primeiro que tudo, agradecer a Deus por nos dar mais essa oportunidade, com saúde, com força, e também agradecer a nossos amados irmãos que fizeram aqui esse trabalho, o nosso Reginho, este homem que tem feito o trabalho do Senhor com muita alegria, com muito fervor, cantou esses hinos, dirigiu também esse trabalho, e também nosso amado irmão Carlos, que é o nosso professor, que ele também veio para tocar hoje aí, tendo a participação, e as irmãs que participaram, nosso evangelista também, nosso irmão Francisco Coelho, que hoje está aqui assistindo de camarote, né? Ele, domingo passado, ele fez o trabalho, e Glorinha, nossa irmã Valcelane, nossa irmã Luizinha também, todos que estão aqui fazendo esse trabalho, e também nosso diácono Michael, que faz esse trabalho com alegria. E também quero agradecer a todos vocês que estão aí nos seus lares, assistindo aí sentado no seu sofá, e quero que peço que ore por nós para fazer o trabalho cada vez melhor para o Senhor, né? E também quero lembrar que falar sobre o nosso diácono César também, que ele está recuperando bem, graças a Deus, e ele agradece as orações de todo o povo de Deus que tem orado, e Deus está abençoando. Logo ele vai estar no ponto para fazer o trabalho do Senhor. Continue orando por ele, por a sua família, que ajudou muito, foi muito firme na coisa mesmo. E orando por nós que ainda estamos com saúde, não é? E fazer uma oração, pedir as bênçãos de Deus para iniciarmos. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, neste momento que estamos reunidos aqui na tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, te peço que o Senhor abençoe as palavras que vamos falar agora, que sirva, meu Deus, de alimento para todos nós. Meu Pai querido, põe palavra fácil na minha boca, que a coisa seja feita unicamente para o Senhor. Meu Deus, em nome de Cristo, eu peço, Senhor, e agradeço. Amém. Ontem foi o nosso presidente da juventude que fez o trabalho, José Neto, e foi uma grande bênção. E nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus agora. Nós vamos abrir a Bíblia no Carta de Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, e o versículo 6. Vamos ler esse versículo em nome de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 6 e o versículo 6. Vamos notar o que diz essa palavra, não é? Romanos 6 e o versículo 6. Diz assim a Bíblia: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o
corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Bom, o que nós podemos notar que o apóstolo Paulo aqui neste versículo da Bíblia, na carta que ele escreveu aos Romanos, esta carta é muito importante. Até é dito que se a pessoa perder toda a Bíblia e ficar com esta carta aos Romanos, você tem uma Bíblia para ensinar, pregar e fazer muita coisa, porque é muito importante esta carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos lá em Roma. Agora, uma coisa que nos chama a atenção nesse versículo, que ele está ali falando para nossos irmãos, lembrando também, e talvez alguns não tinham muito conhecimento, né, do que aconteceu lá no Jardim do Éden, e Paulo, ele trata aqui desse assunto com muita sabedoria e deixar que todo mundo entender o que ele está falando nesse versículo, porque ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, seja com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado, isto é uma coisa que nós precisamos notar bem, que seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O que ele está falando sobre o que aconteceu com o primeiro homem, ou seja, o primeiro casal no Jardim do Éden, porque foi uma coisa que nós lembramos e ficamos até muitas vezes tristes. Nós sentimos uma tristeza por saber a maneira como Deus fez aquele casal. Deus fez com tanto amor, com tanto carinho. Infelizmente, Satanás chegou ali com poucas palavras, deturpou a palavra de Deus, distorceu o que Deus falou para aquele casal. Porque quando Deus terminou tudo, que fez o casal, botou lá, Deus plantou o jardim, Deus fez tudo para ele não fazer nada. Agora, isto que Deus falou para ele, era uma lei, unicamente uma lei. Ele disse que todas as árvores do jardim pode comer tranquilamente, mas desta que está no meio do jardim, se você comer, você vai morrer. Só isso. Foi isso que Deus falou para ele. Mas quando Satanás entra lá, ele já entrou com muita manha e distorcendo, porque quando ele perguntou à mulher, é assim que Deus disse, né? Não comer ela disse: não, pode comer todas as árvores, só não dá que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Então, porque Deus disse. Agora, o que eu acho incrível é que automaticamente já entrou o pecado no coração daquela mulher. Eles foram feitos sem conhecer o pecado, né, com o coração branco como a neve. Mas só em ela ter aquele primeira conversa com ele, já entrou o pecado, porque ela aumentou a palavra de Deus, e é um pecado, tanto aumentar como diminuir. Ela disse que Deus tinha falado não tocar e não comer. Deus disse não comer. Você nota que já começou já a coisa errada. E Satanás, ali naquela hora, ele chamou Deus de mentiroso. Você já imaginou um casal feito com tanto amor, com tanto carinho? Deus plantou tudo para ele não ter trabalho pesado, e agora ele abriu a porta para Satanás até chamar Deus de mentiroso, porque ele disse não morre. Está dizendo o quê? Dizendo que Deus é mentiroso, e chamou de egoísta. Ele era um egoísta. Por quê? Porque disse: ele não quer que vocês comam, porque no dia que comer, vocês vão ficar igual a ele. Quer dizer, é egoísta. Veja tudo isto que causou no Jardim do Éden. Então, povo de Deus, isto aqui para nós muitas vezes
causa uma grande preocupação, porque não parou ali no Jardim do Éden. Satanás, ele continuou deturpando a palavra de Deus, distorcendo, e ele tem penetrado até em pessoas muito sábias, pessoas que têm estudado tanto, mas só para distorcer a palavra de Deus. Eu acho uma tristeza. Tem uma pessoa aí que alguém falou para mim, que ele está aí na internet, eu não quero nem ver, mas uma pessoa falou para mim que diz que ele é muito sábio, ele entende muita coisa, é tanto que ele não é chamado nem de pastor, mas é de doutor. Diz que ele chegou a dizer que Salomão, por ter experimentado tanta coisa, ele também tornou-se em homossexual. E ele diz também que é coisa horrível, não é? Diz que a Bíblia, ela não foi escrita na hora que estava acontecendo os casos. Levou muito tempo para ser escrito aquele assunto. Ficou lá sem... Agora onde ninguém sabe, não é? Como? Então, completamente fora da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui falando sobre isto, né? Sobre o que Adão causou por ter sido tão fraco e dar ouvido a Satanás. Então nós podemos notar que quando Paulo diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Cristo crucificado na cruz, porque Deus prometeu exatamente que o Senhor Jesus Cristo vinha para resolver esse problema. E meus amados irmãos, povo de Deus, nós os batistas temos uma luta muito grande para isto, porque nós procuramos ensinar a verdade que está escrito na palavra de Deus. Não pode mudar. Você vê, deixa eu ler aqui essa passagem da Bíblia e você nota se precisa mudar ou precisa acrescentar, ou não é isso aqui que Paulo está dizendo. Nota o que ele fala mais sobre isto em Romanos 1, versículo 16, eu vou ler até o 18 para você entender. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17 ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Nota que o apóstolo Paulo, quando ele está no começo desta carta, ele já está falando do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Porque não me envergonho do evangelho. Isto é uma coisa que muita gente tem até se envergonhado de falar do evangelho de Cristo, estão escondendo muitas vezes o evangelho e apresentando a cruz. Tem que deixar uma cruz no púlpito para alguém lembrar de Cristo, mas é a Bíblia que nos faz porque lembrar do Senhor Jesus Cristo, não é de um pedaço de madeira cruzado lá. Então, se é uma coisa interessante se você pensar, se eu amar muito alguém e ele morreu enforcado, ou mataram ele enforcado, eu pego aquela corda, aquele laço, vou botar no meu quarto para mim ficar adorando, não é? Então isso as pessoas fazem isto hoje. Mas uma coisa que eu quero que você entender bem, que nós procuramos mostrar a Bíblia como está dizendo aqui. Ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Muita gente está envergonhada, não fala do evangelho, diz que prega a palavra de Deus, anda com a Bíblia, mas distorcendo. Então nós não podemos aceitar um tipo de coisa assim, que é vergonhoso, mas Satanás está aí para fazer isso mesmo,
pois é o poder de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus, e eu posso provar isto, porque foi o Evangelho de Cristo pregado por alguém que transformou minha vida. Foi este Evangelho. Não precisa que alguém vai fazer alguma coisa para enfeitar. Como eu disse, cheguei um dia à casa da Bíblia, tinha lá um livro, 10 grossuras, era dos Romanos, escrita a carta aos Romanos, e aquele homem escreveu tanta coisa para chegar no capítulo 1 de Romanos, que a gente já estava cansado para ler, eu estava procurando para ver o que ele queria dizer. Cria até que onde Paulo nasceu, tinha um rio, e o pai dele brincava com ele lá. Isso interessa a gente? O que nos interessa é a palavra de Deus, é pregar ela pura e genuína como ela é, porque está dizendo que é o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o que nós ensinamos. Não precisa ser um adivinho, ou sei lá, para tentar dizer alguma coisa, porque já está claro. No versículo 17 ele diz, porque nele é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. É nele, no Evangelho, que nós descobrimos a justiça de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por isso, meus irmãos, é uma coisa importante para nós podermos entender que a palavra de Deus não pode ser deturpada. Ninguém pode mudar nada. Nós temos que ler, examinar e falar somente. Por isso que nós notamos uma coisa, que Deus, ele fez a promessa lá no Jardim do Éden, que enviaria seu Filho para esmagar a cabeça de Satanás. Ou seja, Jesus Cristo viria para derribar a barreira que Satanás causou entre o homem e Deus. Uma grande barreira, não é? O homem não pode chegar a Deus por causa do pecado, mas Jesus Cristo, ele veio para derribar essa barreira. E eu quero chamar a sua atenção nessa passagem da Bíblia, só para nós notarmos, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 13, não leve a mal, mas você vai ouvir até o versículo 20, porque esta leitura nos esclarece tudo o que nós precisamos saber. Quando eu aceitei Jesus Cristo, logo que, por umas 2 semanas, eu lembro que o dirigente da congregação lá na Vajota, a congregação ali na Frei Mansueta, eu lembro que ele deu um estudo numa manhã falando sobre isto, e eu nunca esqueci nesta expressão que ele trouxe para a gente naquela manhã, de Efésios capítulo 2, versículo 13 em diante. Isto é uma coisa importante que muitas vezes é difícil para o povo entender, não dá para entender muita coisa, mas nós, pela graça de Deus, entendemos. Nota bem, mas agora em Cristo Jesus, vós, olha, eu acho importante, porque a Bíblia explica, não há dúvida, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Primeira promessa aí para todos nós, versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Foi o que Adão perdeu no Jardim do Éden. A primeira coisa que ele perdeu foi a paz com Deus, e teve que se esconder, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez, nota, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consentia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e em um corpo matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso é coisa muito importante que nos chama bem a atenção. Eu às vezes fico muito preocupado conversando, às vezes com o crente, e o crente começa numa maldizência, se queixando, dizendo, tem uma expressão que as pessoas falam muito, e agora o que eu vou fazer? Não é? Aí eu já vi alguém comentando, e aí pastor, o homem disse que vai ser aberta as igrejas no dia 22 e é para 20% do povo, e agora? Como é que pode ser? Olha, eu já disse e continuo dizendo, eu não quero comentários sobre isto, porque durante esses dias todos, Deus pode mudar muita coisa. E outra coisa, se nós, irmãos, somos da família de Deus, então Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o dono. Se Ele sacrificou o seu Filho, matando naquela cruz, aquele sangue escorrendo, sendo blasfemado, diz até um médico que cuida de coração, ele disse que Jesus morreu de ataque cardíaco, mas não foi pela dor dos pregos, mas foi pelas críticas e as blasfêmias que ele estava suportando, não podia fazer nada, porque nossos pecados estavam em cima dele, até que ele nem podia mais perdoar. Ele olhando para aquele povo e teve compaixão deles, e ele pediu ao Pai, ele orou ao Pai para perdoar. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, todo o peso do nosso pecado estava em cima dele. Então, meus amados irmãos, aquele povo passavam, criticavam, olha aí, ele salvou os outros porque não salva a si mesmo, e aquele sangue escorrendo. É isto que Deus fez por nós, e agora nós vamos ficar preocupados, porque o povo preocupa muito com as coisas materiais, a humanidade, a luta deles é pelas coisas materiais, as coisas aqui da terra, mas nós, o povo de Deus, nós acreditamos no que a Bíblia está nos ensinando. Você nota, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo está perto. Pronto, então ele está falando de nós, gentios, estava longe, mas agora está perto. Eu no passado que era perdido, indo para o inferno, e agora estou pertinho do Senhor, pelo sangue de Cristo. Ele diz porque Ele é a nossa paz. Você vê que muita gente fica gritando, clamando, num desespero tão grande de vida. Estou falando aí que nunca houve tanta agressão nos lares como está havendo agora. E eu tive meditando a coisa, por quê?
Porque está havendo tanta agressão, com as esposas sofrendo, os homens batendo nas esposas, até um dia desse passou uma senhora sangrando. Aí alguém está dizendo, não, é porque está todo mundo dentro de casa, porque todo mundo fica ali junto, e fica sem poder sair, e fica em desespero, e também a fome. Não, nada disso. Não é nada porque está todo junto e entra em pânico, e porque não. Porque nós podemos notar que o povo de Deus não faz isto, porque nós temos paz. Você está vendo? Porque Ele é a nossa paz. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho paz. Antes eu era uma pessoa infeliz, eu era capaz de até discutir para nada, mas com 22 anos o Senhor me trouxe para seus braços. Então hoje nós temos paz, o povo de Deus tem paz. Eu não posso admitir que um crente possa ficar, e agora, o que vamos fazer? O que vamos fazer o quê? Ninguém pode fazer nada, quem faz é Deus. Porque até uma folha seca, para cair, ela tem que esperar a vontade de Deus, né? Satanás, até para beber um copo d'água, ele tem que pedir licença a Deus. Então, como é que nós ficamos em desespero? Mas é isso que a gente, às vezes, crente quer entrar em pânico, ou então outros procurando palavras suaves para tentar, irmãos, é mostrar a Bíblia, a palavra de Deus. E eu gostaria, irmão, que devia convidar o seu vizinho, alguém que está aí próximo, para assistir, para ouvir como que Deus faz para a nossa vida, não é? Porque Ele está dizendo, o qual de ambos os povos fez um. Isto foi a transformação por o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derrubando a parede de separação que estava no meio, aquela parede que Satanás construiu entre nós e Deus, que nós não podíamos chegar à presença de Deus. E para isto, muitos religiosos, eles aproveitam esta coisa, não é? Principalmente a maior religião do mundo, eles, pelos fatos de saber que não pode chegar à presença de Deus sem Cristo, ensinam cada tolice, barbaridade mesmo, é uma vergonha. Uma pessoa estuda tanto, agora para querer, mas por que tem o santo tal, e tem que adorar o santo tal? Olha, ele é quem vai interceder para levar nossos pedidos a Deus. Aí sai com uma coisa para dizer, que é uma tolice o que eles inventam. Diz, olha, para chegar ao presidente tem que chegar primeiro a um deputado, o deputado chega o senador vai chegar nele, chegar o ministro. Que conversa! Nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós não precisamos, o intercessor é só Jesus Cristo, é Ele quem faz isso para nós. Ele está lá à direita de Deus intercedendo por nós. Que mentira, ficam criando coisas, porque eles mesmos não sentem a presença de Deus, eles mesmos sabem que não pode chegar à presença de Deus, porque ainda não tem perdão dos pecados, porque ainda não aceitou Jesus Cristo. Por isto é uma vergonha. Olha, porque aqui a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus quebrou, Ele derribou aquela barreira, não existe mais a barreira, mas olha, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Agora é uma vida diferente, meus amigos. Quando nós aceitamos Jesus, nós agora temos uma maneira diferente de pensar. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Agora nós temos a maneira de agir as coisas. Quando nós vamos lutar com alguma coisa, nós temos uma maneira santa para lutar.
Nós não somos mais aquela pessoa agressiva, aquela pessoa de antes que não podia, né, alguém dizer qualquer coisa. Até muita gente tem uma coisa para dizer que eu ignoro, sempre ignorei essa coisa. Mas ainda tem até crente que diz: eu não levo desaforo para casa. Então, ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda não tem a paz que é Jesus. Quando nós temos a paz que é Jesus, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É assim que a Bíblia nos ensina. Olha, mais eu quero ler o 16. E pela cruz, quer dizer, pela morte naquela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, nós não precisamos acrescentar nada, nós não precisamos criar nada aqui, é mostrar, meus amigos, é esta realidade. Ou aceita a maneira que está aqui, ou não pode nunca chegar à presença de Deus. E ele disse: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou não é verdade? Ou isto não é verdade? Por quê? Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isto que a Bíblia está dizendo, em qualquer tradução, eu estou aqui na tradução corrigida, mas você vai encontrar a mesma expressão, não é? Então, que nós agora temos acesso ao Pai. Então, por isso é que nós sempre estamos ensinando que o povo de Deus não deve estar se maldizendo, se queixando, reclamando de tudo, porque você acha pouco isto? Ó, nós temos acesso, nós podemos orar e saber que Deus está ao fim da nossa oração. Eu, quando quarta-feira à noite, que o irmão Silvio ligou para mim, e eles estavam meio procurando, eu disse: olha, eu fico muitas vezes admirado de uma coisa. Quando Jesus chegou, que Lázaro tinha morrido, é interessante a maneira como Marta recepcionou o Senhor Jesus. Ela não chegou para ele e dizer: oh Senhor, tu chegou, que bom. Não, ela encontrou ele, segundo a Bíblia diz, que ela passou com um carão nele. Ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, tu é culpado. Porque uma coisa ela sabia, que se Jesus tivesse chegado no dia que ela mandou chamar, ele ia ser curado. Mas agora está morto. Agora, só que muitas vezes o povo não entende. Deus, muitas vezes, Ele não quer resolver o seu problema agora, porque ainda está desse tamanho, não é quase nada. Ele quer que a coisa aumente um pouco, para a glória ser maior, para a sua fé aumentar muito mais. Por isto, o Senhor Jesus deixou para chegar com 4 dias. E aquela mulher, ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem está aqui não é um curandeiro, não. Quem está aqui não é um macumbeiro, não é um espiritismo, uma coisa aí que faz cura, não. Quem está aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, irmãos, meus amigos, isto era para deixar aquela mulher cheia de fé. E ele diz: quem crê em mim, ainda que está morto, ele vai viver. Creres tu isto? E ela disse: eu creio, Senhor, que tudo que tu pedir ao Pai, Ele vai fazer. Só não podia acreditar que Ele ia ressuscitar aquele defunto. Isto é fé. Porque
O Senhor Jesus tinha chegado, tinha curado, tudo bem. Mas a glória era ser maior, a glória era ressuscitar aquele homem de 4 dias podre. Às vezes, meu defunto ainda nem apodreceu, e eu já estou gritando, que coisa, não é? Às vezes o problema ainda vem longe, eu já estou, o que eu vou fazer? Aí agora o que vamos fazer? O homem só vai abrir daqui a 22 dias, ainda tem que ser. Eu quero lá saber disto. O meu Deus, eu posso orar e posso ter acesso ao céu. E tem mais, olha o que diz mais aqui a palavra dele. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Você entendeu essa diferença? Agora, Raimundo Márcio de Gregório, não sou mais estrangeiro, não é? Nem forasteiro. Não é interessante o que ele está dizendo aqui? Isso falando do céu. Aqui eu sou estrangeiro, mas do céu não. Por quê? Cidadãos dos santos e da família de Deus. Eu não sei como podemos, por isso, meus amigos, se alguém que ainda não é um crente está ouvindo isto, talvez até hoje você tenha reclamado, tenha gritado, tenha feito de tudo porque tem que resolver as coisas, mas Deus tem sua maneira de resolver para nós. A nossa mania, nosso erro é sempre quando nós queremos uma coisa é para ontem. Nós nunca temos a delicadeza com Deus, não é? E a educação de pedir e esperar que Ele vai dizer a hora. Às vezes você quer um emprego, está lutando pelo emprego. Aos seus olhos, aquele emprego é o melhor do mundo para você. Você vai lá, não, já botamos outro. O que vai fazer? Ficar em desespero. Por quê? Eu já estava vendo, era ali que eu queria. Não. Você estava vendo ali, mas Deus está vendo do outro lado. Aonde você vai se sentir muito mais feliz. Aonde, olha, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, Deus me deu um emprego. Depois ele ficou, disse, mas esse negócio está sofrendo e está sofrendo, então Deus não lhe deu. Parece que não, porque é um sofrimento, é uma coisa ruim. Depois pediu as contas, entrou novo, saiu com um patrão que não tinha juízo, entrou com um patrão. Agora sim Deus botou você na coisa certa. Então, meus amados irmãos, a maior alegria que o crente deve ter é que ele acordar e saber que ele é como um cidadão já do céu e da família de Deus. Eu posso ter esta alegria porque eu sinto, e diz mais, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós não podemos, nós sabemos que tudo acontece na nossa vida para o bem. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, são chamados por seu decreto. Então, como nós temos que tanto gritar e tanto reclamar? Por isso, meus amigos, nota essa expressão, é importante. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, e edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós temos que, ou acreditamos ou não acreditamos. Por isso que essa expressão que o homem de Deus disse para nós na sua palavra aqui, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
quando nós aceitamos Jesus, agora, nosso corpo do pecado foi crucificado com o Senhor Jesus. Agora, nós somos nova criatura, nascemos de Deus. Jesus disse: se não nascer da água do Espírito, não entra no reino de Deus. Por isto é a nossa fé e a nossa tranquilidade. E eu continuo orando por todo esse povo de Deus, que Deus continue abençoando. E nota bem, irmãos, não reclame do tempo, não reclame do que está acontecendo, não reclame no saber quando vai terminar. Deixa Deus agir, Ele é o dono. Nós somos da família de Deus, não precisamos ficar preocupados. Deus continue abençoando a todos vocês que ouviram esta palavra e nossos irmãos que nos ajudaram aqui, que Deus abençoe muito. Amém. Só o estudo da quarta-feira. Quarta-feira estaremos dando estudo em nome de Jesus Cristo.